Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E veja, meus irmãos, aqui, se a gente se coloca aqui dentro desta cena, Maria Madalena, era noite, ela saiu correndo e era domingo, primeiro dia da semana, e ela foi procurar, ela foi buscar completar aquele vazio que estava no coração dela, porque até então eles não estavam entendendo nada. E Maria Madalena se deparou com o sepulcro vazio e ela não compreendia até então o que estava acontecendo. E ela disse para eles, para os discípulos: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. E nessa hora, Pedro e João, a palavra diz que eles corriam juntos, mas o outro, que é João, chegou primeiro, ele correu mais depressa. E aqui a gente vê um amor muito grande de João, além da jovialidade. Ele era mais novo do que Pedro, isso não é a questão, mas a gente vê porque João, ele tinha um amor muito grande. Era o discípulo que estava aos pés da cruz de Jesus com Nossa Senhora. É o discípulo para quem Jesus entregou a sua mãe. E a palavra diz que ele, a partir daquele momento, ele levou Nossa Senhora para sua casa. É o discípulo que, hora nenhuma, e tanto ele foi o único que, na hora da cruz, na hora da maior dificuldade de Jesus, João estava lá. Durante a leitura do Evangelho, a gente percebe que nos momentos mais importantes, no momento em que Jesus reunia aqueles mais íntimos, Pedro, Tiago e João estava lá. Um outro detalhe muito sutil e muito importante, aqui vem falar para nós, apesar de João ter chegado primeiro, ele olhou, ele viu as faixas de linho no chão, mas ele não entrou. E Simão Pedro chegou logo em seguida e a gente percebe o respeito de João pelo apóstolo Pedro, porque Pedro, ele tinha a primazia, a autoridade que Jesus havia delegado, havia concedido a ele, quando ele disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, em respeito a tudo aquilo, aquela cena, ao sofrimento de Pedro, Pedro estava sofrendo muito pelo fato dele ter negado Jesus. Então Pedro estava com um buraco no coração, uma dor no coração. E tudo isso, João, ele respeitou tudo isso. Mas acima de tudo, nós percebemos uma fé viva do apóstolo João. É aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus
é o discípulo amado. Então que nós possamos transformar este evangelho numa grande oração e pedir para Jesus mesmo: Senhor, conceda-nos essa graça de te amar, mesmo sem ver. Ele não viu, o apóstolo João, ele não viu, mas ele creu, ele acreditou. Diferente de São Tomé, que a gente viu, não é? Nosso Jesus falou para São Tomé: não sejas incrédulo, Tomé, mas homem de fé. Creste porque viste. Felizes são aqueles que creram sem ter visto. E aqui João, e que nós possamos pedir a Deus para que nós sejamos mesmo como o apóstolo João. Dá-nos essa graça, Jesus. Que nós tenhamos a nossa fé viva no ressuscitado. Viva que o Senhor está no meio de nós. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelos discípulos, pelos apóstolos que vieram antes de nós para fortalecer a nossa fé. Obrigada pela figura de Maria Madalena, que nós percebemos aí que não há derrota quando Jesus entra na nossa história. Não há o derrotado quando Jesus entra na nossa história, na nossa vida. Jesus vem para nos curar, para nos salvar, para nos libertar de todas as nossas precariedades, de todas as nossas limitações. Vem, Senhor Jesus, vem habitar dentro do nosso coração. O sepulcro está vazio, mas o nosso coração está com fé, está cheio, como o discípulo João, que viu e creu, que viu e acreditou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.